Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus. Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um encontro, né? Mais uma noite no Skype, diretamente com os irmãos Sérgio Douglas, Donata Real, Creuza e Paulo Pageno. E nós vamos conversar um pouco com os irmãos aqui e tirar algumas dúvidas. Então, nós vamos ouvir uma pergunta aqui, uma questão do irmão Sérgio Douglas. Pode falar, irmão Sérgio. A pessoa, para ter certeza que Deus operou na vida dela, ela tem necessidade dela ter fé? Para a pessoa ter a certeza de que Deus operou na vida dela, ela tem a necessidade de ter fé? Uma pergunta excelente, hein? O que os irmãos acham aí? Já que a minha resposta já... Vamos ouvir também os irmãos, né? Creuza, irmão Roberto, chegou agora irmão Roberto. Então a pergunta é, para a pessoa ter a certeza de que Deus operou na vida dela, ela precisa ter fé? Eu creio que sim. Eu também creio que sim. Porque se ela não tiver fé, como que ela vai entender essa operação de Deus na vida dela? Como que ela vai entender o trabalhar de Deus ali na vida dela, esse milagre que aconteceu na vida dela? Como que ela vai acreditar nisso? Ô, irmã Donata, irmã Creuza, vocês responderam que acha que sim. O que é a fé para vocês? O que é ter fé para vocês? Ter fé é a certeza de que tudo que eu tenho foi dado por Deus. A fé é a certeza de que eu sou uma pessoa, uma filha de Deus aqui nessa terra. Eu penso assim. Eu não sei falar o versículo correto que fala sobre isso. É a certeza daquilo que eu sei, daquilo que eu vejo, daquilo que eu não vejo. Eu não sei o versículo correto. Mas é isso aí mesmo. É a certeza do que eu vejo, do que eu espero, do que eu não sei lá também, não sei falar. O Sérgio ali tá parecendo uma tartaruga, né, Sérgio? O que é fé aí para você? Vou botar a cabeça para fora. Fé. Firme fundamento das coisas que a gente também não sei. Também não decora. Mas é o seguinte, eu penso assim, é verdade, eu penso assim, para Deus operar na vida da pessoa, ela não precisa ter fé, ela vai ter fé depois que Deus operou. Vamos supor assim, no caso de alguém que pede, aí dizem, tem que pedir com fé. Eu pensava dessa forma, né? Porque a fé, ela não é um sentimento, né? Você não sente ela. Não. E para você saber se você tem fé ou não, e ela é diferente do crer, né? De acreditar, né? Eu creio e eu tenho fé, eu acho que é diferente. Então, eu penso que Deus opera assim. Desde que a pessoa estiver buscando e quando se diz assim, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda e você der ordem aquela montanha se atirar, se arremessar ao mar, ela vai sair da sua frente, né? Seria, como sempre é dito, seria... essa palavra sempre foge da minha mente. Seria... Fé sem Como obra, é que diz, irmão Arlindo? a fé sem obra, ela é morta? Não é isso, mas é a palavra que o irmão sempre usa aí para dizer que é só uma... Como é que fala, irmão Arlindo? Eu não O sei. Arlindo tá ouvindo? Eu tô ouvindo, mas eu não sei o que o irmão tá querendo dizer.
Uma ação? Não, essa parte que fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você der uma ordem para uma montanha, ela sai da sua frente, ela se lança ao mar, ela se lança dali, né? Que seria a provação, seria a dificuldade da vida da pessoa, que seria essa montanha, né? E seria... Como que fala, rapaz, a palavra? O irmão sempre usa. Não é que você vai falar para a montanha, sai montanha, e ela vai sair. Ah, pedagógico? Pedagógico. Seria isso aí, né? Então, eu penso que para Deus operar, não precisa ter essa fé. Eu penso assim, né? Não sei. Eu já pensei diferente já, hein? Porque quantas coisas que a gente já quis na vida que acontecesse e você acha que não aconteceu porque você não teve fé. Mas eu não acho que não é isso não, viu? Não é. Eu acho que não é isso não, porque a partir do momento que você chega no estágio da sua vida assim, que Deus está vendo que você não precisa mais de ficar ouvindo essas coisas, ela muda. Essa fé já não é mais assim desse jeito. Aquela tipo de fé, o cara, vou fazer pagar uma promessa aqui porque Deus fez isso para mim. Essas coisas assim, entendeu? Não, isso é O cara errado. teve fé. Então, o cara teve fé, mas a operação houve, né? Deus operou. Não? Então, precisa de ter fé? A pergunta seria essa: precisa ter fé para Deus operar na vida? Eu Não, penso que se Deus está em nós e nós cremos que Ele está em nós, é só deixar Ele trabalhar, né? aí nós já temos fé, né? Será que a fé é assim ou não? Tem uma resposta para isso, meu lindo? Então, o que seria a fé para vocês, irmãos? O que vocês acham que é fé? A fé, ela deriva de uma palavra, no original, ela é derivação da palavra fidelidade, não é de crença, Fiel, né? entendeu? A palavra fé, ela deriva da palavra fidelidade, a tradução da palavra fidelidade. Então, o que seria uma fé para vocês? Não é a mesma coisa que crer, né, irmão? Não, não é. A fé para mim é assim, porque Deus é fiel, tudo que ele fez, tudo que ele falou que faria, ele fez. Então, na minha vida, tudo que tiver que acontecer é pela fidelidade de Deus na minha vida. E eu acho que é por esse intermédio que vem a fé. Não sei se eu penso errado também. Então, quando o texto que o irmão Serginho citou aí, quando Jesus fala da fé do tamanho de um grão de mostarda, ele tá se referindo ao tamanho da fé, da proporção ali de fé, ou ele está dizendo que 100% da fé, ainda que seja mínimo, resolve qualquer coisa? O que ele quis dizer com isso? Eu acho que é a terceira opção. A fé, ela é medida por quantidade ou por qualidade? Por qualidade. Então, quando ele se refere a tamanho da fé, tamanho de um grão de mostarda, ele está se referindo à quantidade ou à proporção em porcentagem? Quando você aplica tudo ou quando você aplica bastante? Quando eu aplico tudo. O tudo Difícil isso aí. é bastante, né? É difícil, irmão Sérgio, é difícil. Então, eu entendo que essa fé do tamanho do grão de mostarda não tem fé maior que essa. Porque Então, essa fé já é o suficiente para aquilo. Então, não tem mas o esse que negócio de seria ter pouca isso? fé. É isso que é difícil para saber. O que seria isso? Por que Jesus ele se refere a Pedro, aos discípulos, homem de pouca fé? Porque eles têm uma fé pequena, será? De pequena fé? Uma fé que é pequenininha?
Se ele e pôs em outra parábola, ele fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor sementinha que tinha lá para ele poder representar. Ele fala que essa resolve tudo. E por que ele disse para os apóstolos que eles tinham pequena fé, pouca fé? Por causa da ação Então, deles, né? Por causa da ação deles, né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta, irmãos, para a gente fazer uma meditação, né? O que será que ele quis dizer com isso? Qual será que é a instrução que ele está querendo dar? Quando os irmãos citaram Hebreus também, capítulo 11, versículo 1, eu leio aqui na Nova Versão Transformadora, é dito assim, olha, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Então, eu acho interessante, irmão. Desculpa. Eu acho interessante porque nós somos convidados a meditar. E aí, Nós somos desafiados a sair de uma posição de inatividade para uma posição de atividade. Por isso é dito, olha, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Então existe um tipo de espera que não é real. Esse tipo de espera sem a fé não é real. não. Agora, esse tipo de espera com a fé, ele se torna uma realidade. Então, o que seria essa fé? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em Hebreus. Então, exatamente. E o que seria a fé, então? Como que a fé, ela me mostra uma realidade daquilo que eu espero? Marlon, fica complicado para responder assim, viu? Se não tivesse uma revelação mesmo de Deus, assim, numa meditação e tal, ali no pensamento de Deus te confirmar, é difícil de poder responder essa pergunta, viu? Sabe o que acontece? Porque a fé é pequena, ela é uma montanha. Do tamanho de um grão de mostarda, eu não precisa ter mais fé que isso. Não tem nem como ter. Sabe o que aconteceu comigo, irmão, na minha vida? Eu não estou dizendo pelos outros, entendeu? Eu estou falando de mim. Eu gosto de deixar bem claro isso, porque às vezes os irmãos escutam eu falando e acham que eu estou dizendo deles, estou se me referindo a eles. Eu não estou me referindo a ninguém, eu estou falando de mim. Na minha trajetória, isso eu estou dizendo eu, tá, irmãos? Eu, que se fique bem claro. Eu passei por muitos caminhos onde eu me percebi, irmãos, sempre numa questão, assim, muito, como que eu vou colocar? Assim, muito, deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui para que fique bem claro o que eu quero dizer. Eu vivi muitas coisas fora da realidade, entendeu? Fora daquilo que realmente seria uma expressão exata. Eu vivi muito isso. Então eu tinha uma fé fantasiada, eu tinha uma busca a Deus que eu fantasiava, entendeu? Que era a minha realidade, que era a minha forma. Então eu vivi muito isso durante anos. Então eu acreditava que se eu fizesse alguma coisa, Deus seria obrigado a responder, porque eu estava fazendo aquilo ali, eu estava demonstrando para Deus e para outras pessoas, e eu colocaria Deus contra a parede, porque eu estava fazendo alguma coisa, no sentido de Deus ter que responder. Por quê? Porque eu sempre levei assim a minha vida, baseando naquilo que me diziam quando eu lia. Eu aceitava a influência, né, dos outros pregadores, eu aceitava a influência daquilo que era a teologia que eu havia estudado,
Então, eu baseei minha vida durante anos e anos em cima desse tipo de convivência e de experiência com Deus. Isso eu estou dizendo de mim, tá, irmãos? Eu estou deixando bem claro aqui, para que os irmãos não fiquem ofendidos depois. Porque eu comecei a perceber, de alguns anos para cá, irmão, que Deus ele é uma realidade absoluta. Uma realidade absoluta. Com Deus não existe variação de um pode ser que seja, de um talvez será, quem sabe, né? Seja assim. Eu comecei a perceber isso e eu trouxe então a minha vida diante que era uma vida diante de uma expectativa, eu trouxe para uma vida agora de convicção. Então, o que representava a fé para mim, há tempos atrás, era uma crença. A fé para mim era uma crença. Aquele que crê dessa forma, acontece dessa forma. Só que a fé, ela não pode ser uma crença para mim, irmãos. A fé tem que ser a coisa mais exata possível, porque ela é colocada naquele que é o eterno, aquele que não muda. Então eu comecei a perceber que aquilo que eu traduzia como fé era apenas crenças. E nas crenças eu colocava os meus ideais. Por isso que tem gente que crê num pedaço de madeira, tem gente que crê numa imagem que não tem boca, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga, tem mão, mas não apalpa. Por isso que tem gente que crê em tantas outras coisas, irmãos, porque isso aí não é fé. Não adianta a pessoa falar que a pessoa tem fé naquilo ali, porque ela não tem, porque a fé ela tem a ver com aquilo que seja uma revelação de um fiel. A fé tem a ver com fidelidade. Então, uma fé em Deus não pode ser uma crença em Deus. Entendeu? Por que eu tive muitos pontos na minha vida que eu sofri grandes decepções com a minha fé? Que aquilo que eu chamava de fé que não era fé, era crença. Mas o dia que eu entendi a fé, o que era fé mesmo, que era a tradução de fidelidade, eu nunca mais fui decepcionado, irmãos. Eu nunca mais fui decepcionado. Porque eu não creio em coisas que eu idealizo. Eu tenho fé naquilo que já está pronto. Naquilo que já é a eternidade. Naquilo que já está preparado. Porque a minha fé não é em coisas. A minha fé é a tradução da fidelidade de um fiel. Então, a minha fé é a revelação de um Cristo. E não é a crença naquilo que esse Cristo me representa para mim. Ou pode representar, ou pode deixar de representar. Então, a fé mostrou para mim, de fato, a realidade daquilo que eu estava esperando. E se eu estivesse na crença, talvez ainda eu estava na ilusão daquilo que eu estou esperando. Porque a crença me leva para o lado da expectativa. Só a fé me coloca diante da realidade. A crença me leva para o lado da expectativa. E a fé me coloca diante da realidade. Então, por que tem muita gente que tem muitas fantasias a respeito do que é Deus, do que é servir a Deus? Então, ela está sempre sendo motivada por alguma coisa que ela tem expectativa. Ela é motivada na expectativa. Então, quando eu digo assim, olha, a fé mostra a realidade daquilo que você espera, a pessoa começa a pensar o quê? Olha, se eu tiver fé, eu vou ver aquilo que eu quero ver. Ah, então eu vou poder ver um anjo se eu tiver fé. Entendeu? Eu vou poder ver Deus se materializando aqui diante de mim, eu vou poder ver tal coisa se eu tiver fé. Será que a fé está querendo dizer isso aí, irmãos? Não. A fé me mostra a realidade daquilo que eu espero. Ela me mostra a realidade daquilo que eu espero. Mas o que seria isso? Então eu tenho que entender o contexto, irmão. Por quê? Porque o que é a realidade, irmão? O que é a realidade? A realidade não é Deus? Sim.
O que sai de Deus é realidade, irmãos? Não, Sim. Não. Não existe realidade fora de Deus. não é. Toda realidade, Não. ela é Deus. Sai fora. Oi, irmão Sérgio? Eu entendi que o irmão quis dizer o que sai de Deus é realidade. Não. O que sai, O irmão entendeu, o sai que fora. está fora de Deus, o que está fora, não é o que sai, não é o que ele exala. Tudo aquilo que não seja Deus, tudo aquilo que não seja Deus, não é realidade. Por exemplo, a gente vai pegar, quando a gente trata de realidade, o que a gente pensa? Se a gente falar assim, olha, esse celular que você está assistindo aí, por esse celular é real? Muitos dirão, o celular é real. Porque ele entende que aquilo que ele vê, que ele toca, que ele pega é a realidade, é o real. A grande maioria entende assim, irmãos. E aí a gente fala assim, e o espírito é real? Não, o espírito não é real, porque eu não vejo, eu não sinto, eu não toco, então o espírito não é real. E o que é, de fato, o real? É o celular ou é o espírito, irmãos? O espírito. O espírito. O Deus. espírito é o real. Então, quando eu me apodero da fé, eu passo a receber pela fé a condição de ver, de enxergar aquilo que eu estava esperando, irmãos, dentro de uma realidade. Aquilo que era o que eu esperava, mas eu vejo agora dentro de uma realidade. Por quê? Porque agora eu sou motivado na fidelidade daquele que se revela como Deus. Então é nessa fidelidade que eu sou motivado a enxergar, porque é ele que vai me mostrar a realidade daquilo que eu estava esperando. Então o que eu estou esperando? Estou esperando, não sei, o que você está esperando? Eu não sei o que você está esperando. Às vezes você está esperando uma cura, não é? Às vezes você está esperando um emprego, está esperando. As pessoas esperam muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Um E, príncipe. e essa realidade, quando que ele vai ver a realidade disso? Quando ele olhar para aquele que revela essa realidade. Porque a fé vem para revelar para mim uma realidade que eu não via, igual está escrito aqui, que eu não conhecia, que eu não acessava. Então a fé, ela abre para mim a condição de enxergar coisas que eu não enxergava, primeiro, a respeito de Deus, e segundo, a respeito de mim mesmo. Amém. Por que a gente se refere muitas vezes aqui aos irmãos, dizendo para os irmãos, olha, a partir do momento em que eu tiver a convicção de quem eu sou, as coisas vão tomar outros caminhos na nossa vida. A partir da convicção de você saber quem você é. Se você é uma pessoa que ainda vive com falta de tudo, ou você é uma pessoa que já entendeu quem você é, o que já foi preparado para você, o que está pronto para você, e o que você revela, qual é a sua natureza, qual é o seu destino. Então, uma pessoa que tem esse entendimento, irmãos, ela não é um entendimento que ela está variando ainda nesse entendimento, mas ela tem a convicção desse entendimento, é uma pessoa bem resolvida. É uma pessoa que não depende do que o outro faz para ela. Não depende da circunstância daquilo que acontece ou não. Porque ela é uma pessoa bem resolvida. Ela entende a posição de Deus e ela entende a posição dela. E essa pessoa, ela, pela fé, ela começa a ver que essa fé mostra para ela essa realidade de fato. Então, essa fé, ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Porque tem gente que crê no que vê, não é? Ah, eu passei a crer em Deus o dia que aconteceu tal coisa comigo, aí eu vi mesmo de fato Deus e amém, irmão, tranquilo, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas a fé é para que as pessoas, elas tenham convicção de coisas que elas não veem.
A fé sobre aquilo que eu vejo não é a fé que me dá convicção em cima de coisas que eu não vejo. É uma fé, talvez pode ser uma crença, né? Natural. Porque se eu estou vendo, eu passo a crer naquilo que eu estou vendo. O duro é eu ter uma fé naquilo que eu não vejo. Esse é o sentido da fé. É para isso que a fé se revela. Para mostrar para mim coisas que eu não vejo e ainda assim eu tenho convicção daquilo que Deus falou. Sem eu ver, sem eu sentir nada, sem eu ter experimentado nada, eu tenho convicção de que Deus, se Ele falou, está dito. E vai acontecer, irmãos. Sem eu ter visto nada. Então, isso só pela fé que a gente consegue alcançar essa condição. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is